Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Cidadão Paulo. Eu sou Alexandre Ferreira. E eu sou o Henrique Foca Yamarino, tô de volta. É isso. Pedro não está, a gente vai se juntando com aqueles que já são da casa, né? Deixaram a porta aberta, a gente vai chegando pra suprir a falta do papai. É isso. A casa é sua, Foca. Valeu. E a gente vai... É assim, né? A presença na ausência, é a saudade. O Pedro não está, mas não tem como. A gente vai fazer referências a ele, porque é isso. A gente é esse time, o Foca sempre chega junto, que também é uma presença, às vezes ausente, sentida, né? Ele que está do outro lado do Atlântico, a gente conversava um pouco antes o quanto que às vezes bate essa saudade daqueles que nos são caros, né, Foca? Exato, inclusive no feriado, né, que se aproxima. Sim. E a gente vê todo mundo se movimentando no Brasil e marcando os almoços e as reuniões de família. Nessas horas, a gente que escolheu dar uma pernada um pouco mais longe se ressente um pouquinho, tenta olhar menos pro celular. Estamos não ver tanta foto. Gravando às vésperas do feriado de Corpus Christi, né, um feriado religioso. E certamente tem muito a ver com Paulo também, que escreveu o primeiro relato da Eucaristia, né? Do Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que está lá na carta aos Coríntios, na primeira. Então não deixa de ser aí um tema apropriado, mas a gente não vai nos deter muito na teologia. A ideia é a gente fazer aquele passeio pelo Império Romano, falar bastante do homem Paulo. Eu vou trazer algumas contribuições, quem sabe, filosóficas. O Foca vai nos brindar aí com um monte de informações sobre o Império Romano, sobre todo esse contexto ali multifacetado, né, daquele mundo. E assim a gente vai, nessa próxima hora, nos entretermos e tentar trazer alguma coisa interessante para vocês aí. Exato, nós vamos focar no cidadão Paulo, como o nome do programa já diz, no judeu, no romano, no homem do seu tempo, e vamos deixar aí uns 3 pontinhos para quando o Pedrão estiver de volta, eu como ouvinte, aguardar vocês abordando Paulo como um teólogo, toda a parte que vocês conhecem tanto, e aí eu saio de cena e entra nosso voz de canhão. Não, certamente você volta no segundo também. Ele dá a pincelada de teologia e você dá uma arrematada aí nos aspectos históricos, que caminham juntos. Tá bom, vamos lá. Muito bom. Então, Foca, vamos começar lá pelos dados biográficos, né? A gente pode falar um pouco desse perfil. Se fosse a Marília Gabi Gabriel, falar Paulo por Paulo. Exato. Eu começo dizendo que tem muito material de Paulo, né, na internet. Qualquer um que jogar minimamente o nome no YouTube vai ver milhões de vídeos gerados com imagem de AI, e a gente se perde dentro de tantas histórias, tantos relatos diferentes, e a gente conversou antes e tentou fazer um apanhado geral de coisas que a gente encontra nas fontes primárias, né? E as fontes primárias, a gente quer dizer o quê? As cartas, né, as 7 cartas, digamos 7 cartas que a gente considera mais autênticas do Novo Testamento, que são escritas por Paulo, então é uma testemunha muito próxima a Cristo, nós vamos entrar mais nesse detalhe, que escreve muitas vezes de punho próprio e outras vezes com a ajuda de ajudantes. Ele deixa até isso claro nas cartas, às vezes ele fala, sou eu escrevendo, olha o tamanho dessa letra, sou eu que
vendo. E além disso, vamos falar também baseado em Atos dos Apóstolos e vamos explicar depois de onde vem Atos dos Apóstolos e qual a conexão com Paulo e por que a gente confia em Atos como uma boa fonte historiográfica, digamos assim, além das suas próprias cartas, né? E vamos tentar, baseado nisso, fazer um retrato diferente do que a gente vê por aí, só para os ouvintes de uma conversa que são acostumados com a mexida que a gente faz aqui, as misturas que a gente faz por aqui. E eu acho que de partida também, né, quando a gente cita as cartas, pro historiador é um prato cheio, uma coleção de cartas, mesmo os pseudepígrafos, né, que são as cartas atribuídas a Paulo, que não necessariamente são deles. Pra quem estuda a história, ter um personagem tão bem retratado, né, o seu pensamento, é algo fascinante, né? E aí a gente ainda tem do lado o Atos dos Apóstolos, que ajuda a entender, traz informações. Que relata com o olhar de terceiros, né? Sim. Aquilo que ele tá falando em primeira pessoa nas cartas. Já com uma certa devoção, já com essa reverência, né? A gente pode falar um pouco também de quem é esse Lucas que tá retratando ali. Vai ter alguma incongruência? Vai, porque essas fontes, elas não têm essa característica e nem essa vontade de ser precisas, mas exatamente nessa mescla é que a gente pode tirar esse retrato, digamos assim, do homem Paulo. Legal. Bom, eu posso entrar, como a gente falou, pelo apanhado geral e dizer de um modo bem básico o que não me disseram quando eu estava começando no catecismo e eu esperava. Eu sempre vi essa história das cartas, eu nunca entendi bem que coisa de cartas eram essas, que trocação de cartas são essas, o que está acontecendo, né? Paulo aos Tessalonicenses, Paulo aos Coríntios. Eu tinha dificuldade um pouco de entender. E, de forma geral, a gente vai falar de um cara que é um judeu, nascido não em Jerusalém, mas nascido em outro grande centro do mundo oriental. É um cara que vai para Jerusalém para ser educado, que nos tempos em que Jesus era vivo, já estava ali em Jerusalém, provavelmente poderia ter cruzado com Jesus um dia, só que estava do outro lado, era um judeu convertido, e vamos explicar até no que baseava o seu pensamento, e alguém que depois, com o tempo, se converte ao cristianismo de uma forma relâmpago até, para brincar, alguém que se converte ao cristianismo e começa a conviver com as comunidades cristãs, com as pessoas que praticam aquele credo ali, e se corresponder com essas pessoas, porque ele tem uma formação intelectual tão grande e acaba entrando em contato também com os apóstolos originais, como Pedro e os outros que estavam em Jerusalém, e ele acaba sendo um inspirador das outras comunidades. Depois a gente vai ver que ele vai sair em viagens, vai ser o primeiro missionário, vai botar o pé na estrada e vai conversar pessoalmente com essas comunidades para tentar converter gente, para tentar fazer com que pessoas deixem de crer nos deuses romanos e gregos para crer nessa boa notícia que ele tem para anunciar. Às vezes ele passa nas cidades e depois ele escreve para as mesmas cidades, né? Acontece muito, como aquele amigo que passou aí o ano passado, retrasado, e a gente vê cartas número 1, número 2, é justamente por isso, ele está retomando o assunto, ele está retomando o contato, essa é a ideia das cartas, né? E não ter nascido nesse ambiente necessariamente da Judéia, Galileia, Jerusalém, faz toda a diferença, né, Foca? Porque ele traz um olhar de quem viveu em outras paragens, né? Então, a gente vai entender por que ele pensa diverso dos 12 que depois ele encontra, porque a cabeça dele é outra, tá formada, né, em uma outra chave de leitura de mundo, desse mundo que eles vivem, que é ao mesmo tempo Israel, mas é o Império Romano também, né? Exato. A gente pode dizer, jogando para os termos de hoje, que a turma de Jesus, a turma
que está ali na Judéia e na Palestina são o pessoal mais simples, o pessoal do campo, um pessoal mais rural, enquanto Paulo é o cara que está vindo de Nova York, Sim. né? É o cara que está por dentro dos acontecimentos, está por dentro da última moda, é o cara que viu os últimos filmes no cinema, é um cara que tem outra visão, e quando ele entra em contato com esse culto assim tão básico, primeiro ao choque e depois da conversão ele acaba dando uma outra roupagem para tudo que é discutido nesse novo culto, né? Ele acaba sendo realmente uma chave de mudança. Muito se discute se ele seria o pai, ou um dos fundadores do cristianismo acima de Jesus, porque talvez Cristo não fosse cristão, mas Paulo é cristão. Tem sempre essa discussão grande. Jesus nunca falou de si como a base de uma religião. Quem fala é Paulo. Então é muito interessante. Aí o que a gente tem de certeza? Que ele era judeu, essa formação tá clara, e era também cidadão romano. Esse é um rolê que também nem sempre tá bem claro, né? E que é importantíssimo pro desenrolar da história, não é? Essa é uma questão chave, muito interessante, porque ele, em primeira pessoa, nas cartas, não fala nenhuma vez que ele é cidadão romano. Verdade. Então a gente poderia dizer, poxa, mas então quem escreveu Atos, Lucas, que depois vamos tratar, pode ter inventado isso e tal. Mas a gente tem evidências que fazem que isso tenha sentido por causa dessa formação que a gente já disse. A gente falou que ele vem de Tarso, né? Não sei se entramos no detalhe, mas ele é nascido em Tarso. Ele afirma isso várias vezes, que ele é um judeu nascido em Tarso, que hoje em um ponto da Turquia moderna, e que ele é um filho da diáspora judaica. Ele é um filho de pais judeus que se mudaram de Jerusalém, que fugiram de Jerusalém, e habita uma cidade extrapotente de cultura. São duas culturas vivendo juntas, né? O greco-romana e a judaica, são três culturas, na verdade. Então ele é um cara muito bem formado, e por estar em Tarso, há a crença de que sim, era provavelmente romano, porque todos que nasciam naquela zona ali, naquele tempo, já eram romanos. Isso desde Marco Antônio, desde César, que se a gente lembrar lá atrás, um pouco, algumas décadas antes, onde Marco Antônio conhece a Cleópatra, pré-guerras civis, em Tarso. Então os romanos mais antigos já dominavam ali, já estavam ali faz tempo, e os gregos também. Cleópatra era grega, Marco Antônio era romano. Então o nascimento em Tarso provavelmente dá a ele a cidadania romana por nascimento. Olha, Foca, uma coisa que eu me deparei agora pra gente gravar, uma informação, é de que talvez ele já tenha aprendido grego de berço, né? Se não foi a língua mãe, foi a língua ali da primeira educação, né? Então dá pra imaginar que ou ele falava o aramaico em casa, ou já, de repente, já falava até o grego. E isso é outra chave de leitura também, se a gente pensar em termos de comparação com os outros apóstolos, né? Com certeza o grego estava muito presente por causa da questão educacional, né? Todo o sistema educacional dessas grandes cidades era feito em grego, e vale lembrar que os romanos não se chamavam com facilidade de romanos como a gente faz hoje, né? A gente tende a dourar a pílula e pensar que os romanos tinham super orgulho de ser romanos, quando na verdade os romanos gostavam de puxar puxar a ideia de que eles eram gregos, ou que eles tinham parentes gregos. Eles gostavam de fazer a referência do grego, e porque a referência a romano em si era muito recente, era uma coisa muito rasa. Então o grego certamente era mais importante do que o latim. Mas voltando para a formação dele, ele provavelmente falaria aramaico por causa dos pais, que eram como se eu tivesse um filho aqui na Itália, então ele ia falar português por causa dos pais. Dentro de casa. Ele falava dentro de casa, ele falaria grego por causa da educação, e ele provavelmente falaria latim, porque é a língua do policial da esquina. Então para tudo você precisa de latim naquele lugar ali, né? É uma questão
dessas crianças de cidade internacional, né? Que existe até hoje no mundo inteiro. Precisou ir ali no fórum, vou falar um latim. Exato, né? Exato. Para tudo precisava do latim, né? Então, é uma pessoa que cresce num centro de várias culturas e várias formações e tudo isso vai pintando um quadro de como era um menino inteligente. Ele diz isso muitas vezes, que ele era uma criança prodígio nas cartas, que ele nunca foi um qualquer, que logo cedo ele foi mandado para estudar, e aí já cita que foi mandado para estudar em Jerusalém com Gamaliel, que é um grande mestre do judaísmo e tal. Então ele era um moleque prodígio num lugar onde a educação estava em alta. Então a gente pode imaginar que na questão de formação era difícil se comparar, né? Você fica imaginando que essa fase ali de estudos em Jerusalém, junto com o sábio Gamaliel, já também não era para qualquer um, era meio que já, digamos, a faculdade, né? Então ele vai entrar de cabeça nas raízes da família, vai lá estudar no centro do pensamento judaico, digamos assim, e aí é que a gente pode dizer que ele ganha o diploma de fariseu, né? Exato, ele se aprofunda nessa formação judaica farisaica, né? Que é um foco total na Torá, na tradição e na identidade de Israel. Então, o cara entra num nível full palestrinha, digamos assim, e chega ao ponto de que a gente acha estranho hoje, mas para eles era normal de existirem conselhos que julgavam se os outros estavam fazendo tudo de acordo com a lei, com a religião. A gente vê isso hoje. Você falou muito ano passado sobre o Irã, lembra da menina que foi assassinada, que estava usando o véu de forma errada? Era exatamente uma polícia religiosa que saía para a rua para verificar se as pessoas estavam cumprindo a religião desse modo, e Paulo entra por esse caminho aí, porque era uma coisa normal no judaísmo da época. Aliás, uma coisa que depois deixemos para vocês falarem em teologia, uma coisa que Jesus critica muito no judaísmo, né? Toda essa questão de olhar para o outro com uma trave no próprio olho, apontar para o outro com uma trave no próprio olho. E aí a gente tem também uma Jerusalém já em convulsão, né? Já, se a gente pensar faz só 2000 anos. Já faz até mais. Mas quando Jesus é perseguido e crucificado, a gente já tem toda uma tensão da ocupação do Império Romano. Exato. A gente sabe, acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, Jesus ser crucificado não é que seja uma grande novidade naquele contexto. E o que a gente tem? Esse garoto Paulo chegando para engrossar as fileiras dessa polícia religiosa, né? Tem uma distinção interessante de duas escolas farisaicas nesse período em Jerusalém, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai, que está atestada ali no Talmud, né? Digamos, no judaísmo já pós Antigo Testamento. E a escola de Hillel seria a mais branda, que dialoga com esse mundo gentil, e a escola de Shammai seria a mais rígida, que mal comparando parece com essa ideia do Islã hoje, né? Das questões da Sharia, Exato. né? Das questões da Sharia do Islã, é parecido mesmo. E o Paulo é dessa, né? Segundo as fontes, né? Os estudiosos, seria dessa escola mais radical, né? Escola mais radical. Mais rígida. Ok, nossa, faz sentido mesmo. A gente tem que lembrar, do ponto de vista histórico, que você até falou, Israel é um caldeirão há muito tempo. A gente pode lembrar que o reino de Israel, muito, muito antes disso, havia sido destruído pelos babilônios, né? E desde então, os judeus aguardavam o enviado, aguardavam o herdeiro de Davi que iria resgatar esse reino de Israel, né? Então, eles são um povo sofrido, geralmente dominado por outros povos, mas que tem sempre essa esperança que vai haver esse retorno messiânico, vai haver
esse libertador, e os fariseus e todos aqueles do seu tempo acreditavam nisso, e isso acabou batendo de frente com a ideia do que diziam do culto de Jesus, porque eles achavam que não podia ser aquele libertador, aquele cara que foi crucificado. Sim. E aí tem toda essa tensão já desse povo que quer ser libertado e desse império que quer se expandir. O que mais que a gente pode falar, Foca, da Judéia e da Palestina no tempo do império? Porque assim, eu tô pensando, né, que como você falou, a gente tem essa chegada de uma ocupação, né, que já o Império Romano, ele já ocupa compulsoriamente porque dominou o antigo conquistador, né? Exato. Que é a Babilônia. E aí, a gente tem esse pedaço do mundo romano que está distante do centro de comando, que é Roma. Sim, né? sim. Que, ao mesmo tempo que flerta, que tem essa presença, queira ou não, como é o estrangeiro que vem, que queira ou não, ajuda no comércio, estabelece alguma coisa que favorece, né? As próprias estradas do Império Romano acaba favorecendo para tirar esse pedaço de terra que é periférico e o coloca em contato com outras instâncias, outros mundos. Eu tô pensando aqui na Cesareia de Filipe, por exemplo, né? Então, a gente tem uma Judéia e uma Palestina que tem raiva e ama o Império Romano, não é por aí? Exato. E vale lembrar, aí dando um contexto do que estava acontecendo em Roma, Roma estava vindo de um período raro de paz entre os seus próprios generais e as suas próprias suas vertentes políticas. Roma tinha passado por períodos grandes de guerra civil, grandes do tipo 3 guerras civis de 5 ou 10 anos seguidas, uma depois da outra. Isso quer dizer, romano lutando contra romano. E depois com Augusto, né, com o Otaviano, ele, de certa forma, um dia precisamos falar sobre isso, mas ele ganhou a guerra final e ele mandou matar todos os possíveis inimigos e Roma entrou numa Pax, na famosa Pax Romana, que durou por toda a sua vida, cerca de 60 anos, e depois, com os próximos, Tibério, o imperador, que era o imperador no tempo de Jesus, Calígula, depois Cláudio, depois até Nero, por um bom tempo, aí 40, 50 anos, entrou numa questão de que deixamos as províncias lá, porque nós temos os nossos problemas internos aqui que podem ser maiores. Então, eles acabaram deixando um pouco de lado, entre aspas, as províncias, a expansão e tudo, e acabaram lidando com problemas internos. Augusto foi um cara cujo o império foi tranquilo, como eu disse, o começo foi muito sangrento, mas depois ele navegou em águas tranquilas. Os herdeiros, ele não teve filhos masculinos, então acabou sobrando para um sobrinho neto dele, o trono, que também não teve filhos, acabou sobrando para um outro sobrinho. Foi uma sequência assim, aí Calígula foi assassinado, Cláudio é um senhorzinho que colocam lá. Assim, Roma tem problemas locais, e aí eles acham Nero, que é o filho da esposa de Cláudio, que é um menino novo, que eles colocam para ser educado. É o momento que eles pensam assim, olha, a gente tá trocando muito de imperador, tá uma bagunça, vamos educar um menino desde novo para fazer ele ser o garoto estrela do futuro, o futuro imperador. E aí é onde a gente chega na nossa história. Todo o reinado de Nero, enquanto Nero ainda tá aparentemente com uma cabeça boa, Paulo tá viajando, tá fazendo tudo que a gente vai falar. O fim, Nero começa a se degenerar. A gente tem que gravar um dia um programa sobre Nero, porque é muito interessante. E aí a história vai se desenrolar. E quando a gente olha depois o mapa de tudo faz sentido, as peças se encaixam. Mas até aí Roma estava deixando as províncias viverem, paga o imposto, usa a estrada, usa a estrutura e cala a boca. E fica aí, fica de boa. E fica aí, não dá trabalho. Olha, isso é interessante, né? Esse Nero que é talhado para ser o César Augusto, isso é interessante, porque não deixa de ser também uma figura
de O vida. Nero é o primeiro Michael Jackson, mal comparando. Aham. É o menino prodígio. É o menino criado para ser o superstar do mundo, né? Não deixa. E que geralmente não termina bem. A gente conhece bastante hoje que esse tipo de coisa não faz bem para a cabeça Não, das não crianças. faz. Não deixa de ser um Deus encarnado também, né? Se acreditava um Deus E encarnado, desde né? Com todos os sempre imperadores. com a galera batendo na cabeça dele ali, ó. Você é o Deus encarnado. Exato, você não erra, você faz tudo bem, É tudo um, que você fizer é santo e é um tal. belo comparativo com o próprio Jesus, né? Exato, Você exato. você fica imaginando Maria falando pra Jesus: olha, você é filho de Deus. E a galera na cabeça do Nero lá também: ó, você Você é filho é de filho de Deus. Deus. Pra onde vai um e pra onde Exato. vai outro. E aí a gente pode voltar para Paulo, né? Aham. Porque ele tá envolvido nesta vida de ser um fervoroso, um religioso fervoroso que segue a lei de seus pais, a lei judaica, e verifica se os outros seguem também, a ponto de começar a perseguir quem não segue a lei, denunciar, perseguir para ser julgado, né? A gente tem muita ideia no senso comum de que ele era um perseguidor que matava. Eu ouço muito fora do mundo religioso, era um perseguidor de cristãos, matava cristãos. A gente não tem dados claros disso, de que ele tenha matado ninguém, chegado a esse ponto, isso é um senso comum, mas a gente tem dados, ele fala muitas vezes que sim, ele perseguia cristãos, e a gente sabe que haviam julgamentos, né? Aham. Então ele perseguia cristãos que depois iam a julgamento, e alguns eram executados, e tem o caso célebre que ele fala de Estevão, Sim. né? Que seria o primeiro mártir, um cristão, um convertido cristão grego que está em Jerusalém falando de Jesus, e Paulo participa da condenação, e depois ele está presente na execução, que é por lapidação, né, por atirar pedras. Segurando casacos. Ele tá presente, ele não fala que atirou nenhuma pedra, mas ele segura o casaco de quem está atirando a pedra. Então ele sim faz parte dos perseguidores, dos assassinos. Aloprou os cristãos e num determinado momento ele assume isso como a tarefa da vida dele. Assume como a tarefa da vida dele, exato. E aí a gente tem toda a história da conversão, e o que eu acho interessante, Foca, é que parece que são duas coisas desconexas, né? Mas na minha cabeça de devoto de São Paulo que sou, é que é um passo muito lógico, sabe? Nisso de querer servir a Deus com tanta intensidade e com tanta devoção, ele está perseguindo os cristãos. E é exatamente porque ele faz isso na busca da verdade é que ele tem esse momento de iluminação. É que um dia ele tromba na verdade. Exato, né? Então, ele faz uma pequena mudança na vida dele, que vai ser uma mudança total, mas é exatamente porque ele está buscando a verdade, ele não está fechado à verdade, né? É que ele pode, de fato, ter esse momento de iluminação, que é belíssimo, e aí também dá conversa para mais de metro, né? Exato. Mas aí a gente tem o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né? Que é o relato disso que acontece, dele. É claro que depois existiram outros apócrifos e muitas narrações diferentes dessa história, mas o que temos em Atos dos Apóstolos, que é entendido como escritos de Lucas, né? Uhum. É um sinal de luz, né? Que cega todo mundo, e ele ouve, enquanto outros não ouvem, Jesus falar diretamente com ele, né? Por que você está me perseguindo? Aí ele pergunta quem sois vós, Senhor? E diz: é Jesus. E você está perseguindo meu povo. E ele fica cego, depois ele
ele tem um encontro com os cristãos locais, com Ananias, que devolve a visão a ele, a partir daí tem um espaço na sua biografia, acho que de 2 anos. Sim. Ele viaja sozinho, ele se isola, e depois quando ele volta full volta full Paulo apóstolo. Volta o cara cristão, o cara que entendeu tudo, né? Assume um nome romanizado, né? Deixa de ser o Saul. Exato. E passa a ser o Paulo, que aí também tem... O nome que talvez... O nome que tem muitas histórias, né? Que são posteriores à conversão, mas que também poderia ser um nome... um cognome, né? Um nome romano. Por ele ter nascido em Tarso, ele poderia já... era normal os judeus colocarem um nome deles, né? Um nome tradicional, Saul, e botar um nome romano na sequência, porque era mais fácil para a vida internacional deles, né? Então, poderia ser o nome dele, ou pode ter sido um nome que ele escolheu, né? As vivências dele. E tem toda a questão poética também. Paulo pode significar o pequeno, então Sim. Ele tem todo esse lance poético de falar que é o menor dos apóstolos, né? O rejeitado que foi adotado e colocado no meio daqueles que ele não era nem digno de estar juntos, né? Tem todo esse rolê, né? Exato. Eu faço uma pausa para a gente comentar uma coisa que acabou passando, que é quando a gente menciona muito Atos dos Apóstolos, né? A gente fala de Lucas, que segundo a tradição, segundo os cristãos antigos, seria quem escreve Atos dos Apóstolos, para dizer que há uma conexão direta, né? Não é uma pessoa que está escrevendo a história de Paulo sem conhecer. Paulo menciona Lucas nas cartas algumas vezes, menciona com afeto, diz que é um médico, diz que é um companheiro, diz que até na carta, na última carta atribuída a ele, onde ele se despede mais claramente, é uma coisa mais intimista, ele diz que só Lucas está com ele. Então é uma figura que estava próxima, que estava vendo o que estava acontecendo. Então quando a gente cita Atos dos Apóstolos, a gente quer dizer relatos desse discípulo dele que estava próximo. É o Robin, né? É o Robin do Batman. É o Robin do Batman. Porque depois acaba sendo importante, sim, né? Para falar de algumas coisas dele, porque Lucas acaba voltando, né? Muito bom. E uma das coisas que você citou já interessante, dá pra gente entrar na questão da imagem, né? Eu sou designer, vivo de a história da arte e tudo isso. Eu sempre vi a imagem, sempre me liguei nas imagens dos santos e tentei distingui-los, né? E aí a gente já puxa a imagem de Paulo, né? A gente tá falando tanto desse cara, como é que esse cara é? Como é que esse cara é representado, né? Uma coisa que a gente sempre pode saber que é Paulo é a espada. Sim. E a espada vem dessa história que a gente tá contando de um perseguidor, de um cara colérico, um brigador, um porradeiro mesmo. Então a espada é constante. E que vai perder a cabeça também. E que vai perder a cabeça no final, exato. Mas tem outras descrições que às vezes aparecem e que tem a ver, você citou Paulo no latim, esse Paulo tem a ver com pequeno, com fraco, né? E aí a gente tem a imagem mais, que eu me lembro mais, que é de um sujeito carequinha, né? Um sujeito magrinho carequinha. E aí eu fui buscar de onde que vem isso e tal. Ele cita nas cartas, né, em Coríntios, ele cita que as cartas dele são severas e fortes, mas a presença é fraca e a palavra desprezível. Essa é a única descrição que ele faz de si. Então ele dá a entender que ele era uma figura mais franzina, né? E daí tem, se a gente considerar nos apócrifos, em Atos de Paulo, Atos de Paulo e Tecla, cita que ele era um homem de baixa estatura, cabeça calva, pernas arqueadas, sobrancelhas unidas e nariz um pouco aquilino, cheio de graça, pois às vezes parecia homem, outras vezes tinha o rosto de anjo. Olha, eu não conheço esse apócrifo, não, eu vou atrás. E aí eu deixo depois a imagem no post, que eu mesmo fiz a foto do mosaico de Ravenna. Excelente. Onde tem essa imagem dele, bastante bizantina, então é aquela arte sacra ainda muito antes dos europeus modificarem a arte, é uma arte que parece mais médio oriental.
faz né? sentido. Parece mais um cara da região, não é um loiro de olho azul, como São Paulo, Sim. Provavelmente é baseado, né, nesses relatos aí, que ele seria uma pessoa de uma presença pessoal fraca e de uma palavra forte, né? Interessante. Legal. Ô, Foca, vamos pro intervalo musical. A gente tem uma musiquinha provocadora aí, e eu vou introduzi-la da seguinte maneira. Pondere a questão. O que aconteceria se a estrada não fosse para Damasco e o que Paulo ou Saulo ouvisse fosse algo do tipo: Saulo, Saulo, você não tá nem ligado. Yahvé é o mesmo Zeus, que é o mesmo Alá, que é o mesmo Brahma, algo do tipo. Né? Escute aí o Cleante de Assos, hino a Zeus. Senhor do céu e terra, ó Deus de meu nome sem par, que o universo regeis com leis a nos guiar. Da natureza a fonte, princípio e final, sois vós, ó Deus Senhor, a vós louvor sem igual. Pois tem todo mortal o direito de vos clamar. De vós viemos, em vós podemos habitar. Da imagem divinal a nós o dom foi dado. Entre os seres terrenos, vosso reflexo agraciado. Por isso em canto e verso, vosso poder exalto. Sempre em melodia, vosso amor celebro alto. A vós o cosmo inteiro, em giros constantes. Por onde quer que vagueie, vos segue em instantes. Em vossas mãos seguras, observo fiel em ardor. Fulmina o raio aceso de eterno fulgor. Do seu impulso as obras da natureza vem a luz, e o verbo universal que tudo conduz. Mistura-se nas estrelas, nas maiores, nas menores, guiando o espaço infinito em seus brilhos e labores. Da terra nada existe sem vosso divino olhar, nem no domo celeste, nem no vasto mar, exceto os atos loucos dos que erram por maldade. Mas vós soubestes tudo harmonizar com caridade. Mesmo que discordante o caos vós ordenais, e o ódio em vosso amor em paz vós transformar. Assim funde um nobre ao vil numa só união, gerando o verbo eterno em perfeita coesão. A ele fogem muitos os mortais inferiores, insensatos buscando bens e os próprios falsos louvores, sem ver nem compreender a lei universal, em cuja obediência seriam felizes sem mal. Com pressa insensata cada um busca a ruína, uns fama vão almejam que logo se termina, outros ganância louca sem freio a dominar, e alguns prazeres vãos que os fazem afundar, sem rumo a esmo levados, em trevas em terror. Contrariam vosso plano com erro e sem amor. Ó seu Senhor das nuvens, do raio que cintila, livrai-nos da ignorância que a mente ofusca e aniquila. Sacudia, ó Pai, de nossa alma, fazei-a voar, concedei a sabedoria para assim vos honrar. Com ela tudo regeis em perfeita retidão, e nós por vosso nome, em pura adoração, cantaremos sem cessar vossas obras com louvor, pois não há maior glória para homem ou para Deus, Senhor, do que celebrar eterno o vosso plano sem temor, do que celebrar eterno o vosso plano de amor.
E nesse episódio nós estamos falando de Paulo, o apóstolo, São Paulo, que inclusive dá nome à cidade onde moro, né, ao estado que também o Foca Henrique Yamarino morava, né? Exato. E para mim é uma figura de muita importância, sabe? Afetivamente falando, sabe, Foca? Para mim também, até porque meu grande avô, meu grande herói, que partiu faz um ano, era o vô Paulo. Foi sempre um nome muito forte na nossa família, é um nome inseparável do meu coração, então ir atrás dessa figura é sempre dá um quentinho no coração da gente. E porque você torce pro São Paulo, não é isso? Não, eu torço para aquele time que deveria ser o nome da nossa cidade, da nossa capital. Que São Paulo mandou uma carta para eles. Exato. A cidade deveria se chamar outra coisa. Então, tudo bem. São Paulo é um bom nome. Então tá. Então vamos falar aí desses rolês de Paulo por esse mundo grego aí, que chegou até Corinto. Mas antes de chegar em Corinto, por onde ele passou, Foca? Paulo foi passando por muitos lugares, né? A gente tem que lembrar sempre do mapa global, onde é que está Jerusalém, onde é que está a Judéia ali, está no fim da África, no começo do Oriente Médio, todos conectados com a Europa, mas com uma Europa oriental pelo Mar Mediterrâneo, né? A gente sempre pensa de modo simples, Mar Mediterrâneo, Itália, depois embaixo, África, Egito, do lado, Oriente Médio, e a gente acaba esquecendo que tem uma grande porção de terra escondida atrás da botinha da Itália, que é cheio de cantinhos como Croácia, Sérvia, Grécia, Macedônia, e daí para frente partes da Turquia, os Balcãs, e daí por diante. Tem muita coisa escondida atrás da Itália e da Grécia que às vezes não vem na nossa cabeça. E esse mundo faz fronteira por terra com o Oriente Médio, né? Com a Síria. Então era natural até alguém saindo da Judéia começar por essa região ali, o norte do Mediterrâneo, mais próximo à Síria, né? Certo. A gente tem uma cidade muito importante no começo do cristianismo, que é Antioquia, né? Que vai ser um dos pontos aí onde Paulo vai chegar, onde os apóstolos já tinham passado. Depois Antioquia vai ser um desses centros aí de propagação do cristianismo. Então, nessa primeira viagem, Paulo, digamos assim, ele meio que vai estabelecendo contatos, é isso? Sim, e vai passando por lugares conhecidos, né, como você falou. Existia a Antioquia da Síria, que era mais conhecida, mas também existia uma Antioquia na Grécia, e ele também aproveita para passar perto de Tarso, né? Sim. Ele está na Cilícia, a Antioquia é próxima a Tarso, ele já está meio perto da casa dele, de nascimento. Então ele vai primeiro girando lugares mais conhecidos, mundo, né? Conhecido. E uma coisa que eu achei muito interessante, o mundo conhecido dele. E uma coisa que eu achei muito interessante das viagens é o modo com que ele fazia, né? Hoje a gente pensa, viajar me parece simples, pega um avião, desce em outro lugar. Nessa época a gente imagina que era difícil chegar nos lugares, então não se ficava tão pouco, né? Exato. Ele menciona isso nas cartas, que ele ficava tempos nos lugares e ele trabalhava como fabricante de tendas, ele sabia vários tipos ele poderia ajudar as pessoas de várias formas, as pessoas que o recebiam, né? E ele pregava uma vez por semana, algumas vezes por semana, e ficava ali naquele lugar até ele sentir que era bem-vindo. E, em geral, chegava um momento que ele era perseguido, ele sempre relata isso nas cartas. São sempre os judeus acabam se irritando com ele, porque ele é um vira-casacas, né? Vamos dizer assim. Ele era um dos principais daquele clã dos judeus, e mudou de lado, e agora defende esse cara que foi crucificado, que foi pregado no pau, e que tem até uma passagem, né, que é aquele que for pregado ao pau é amaldiçoado. Então ele defende que esse cara amaldiçoado é o herdeiro de Davi. Então ele é um baita de um traíra para os judeus, né? E todas as cidades que ele passa algum tempo, chega um momento que ele percebe que é melhor da linha, ele acaba indo para uma próxima.
máximo, né? Em algumas cidades ele fica meses, algumas cidades ele fica semanas, em algumas cidades ele fica um ano e meio. A gente sempre brincou de Corinto, e Corinto é um lugar que ele passa mais de ano. O Corinto é um ponto estratégico também, porque é uma cidade marcada por esse comércio marítimo, né? Que liga mundos aí. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Que quando você falava, eu ficava pensando, o Paulo polemista que chegava na cidade e se dirigia às sinagogas. Então, exato, a gente não pode perder isso de vista. Existem mais... Se dirigir às sinagogas e falar mal deles. Porque existem mais judeus fora de Israel, da Judéia, do que no próprio território dos judeus, né? Então, ele chega nesse lugar, se sente e é judeu ainda, só que ele traz uma novidade sobre esse judaísmo. Uma novidade, né? Então, enquanto ele tá ali falando o de sempre, ele tá de boa. Na hora que ele começa a falar desse Jesus aí, que o Messias já chegou, aí o caldo entorna, né? Exato. Mas isso já começa a ser algo do dia a dia dos judeus também, porque você fica imaginando que vira e mexe aparecia alguém com essa ideia. E aparecia, né? A gente tem muitos relatos. Antes de Jesus tiveram vários, e depois de Jesus tiveram vários. Exato. Que se diziam o escolhido, né? E ele era um cara que estava pregando sobre um deles, né? Eu não quero entrar muito na teologia, porque eu quero deixar para vocês, quero aproveitar, mas todo mundo pode imaginar que ele está viajando e está levando essa boa nova, essa palavra, para gente que não conhece. E entre essas pessoas estão judeus e estão não judeus. Aí é que começa a mudar. E até isso é uma inovação, sim, né? Até essa é a inovação, porque ele passa a dizer que é para todo mundo aquela boa nova. Primeiro, ele começa a falar, porque tá colado essas duas mensagens, né? Ele começa a falar que o mistério, a boa nova do Antigo Testamento, né? A lei da Torá é para todo mundo, é para a salvação de todos os povos, e isso se dá através de Jesus, que morreu e ressuscitou. E ele parece ser um que começa a falar isso para os não-judeus de uma forma estratégica, né? Ele muda a estratégia do cristianismo. Se a gente pode falar que há uma grande diferença, né, dos outros apóstolos para Paulo, é que Paulo passa a fazer isso agora com uma convicção que depois vai se chocar até com os próprios cabeças da igreja nascente, né? Exato. Ele é uma pessoa que lê muito a situação, né, do que está acontecendo. As pessoas têm muita ideia erradíssima de um império romano onde as pessoas viviam maravilhosamente bem, todo mundo era lindo, como nos filmes e tal, sendo que era uma vida muito sofrida para as pessoas. A escravidão era uma realidade, a submissão das mulheres e de outras etnias era uma realidade muito grande, e ele acaba percebendo que nessas comunidades ele é mais bem aceito do que entre os judeus, né? Quando não deveria ser. E ele, ao perceber essa questão, ele acaba entendendo e dizendo, quer saber? Esse pessoal aqui tem direito também, talvez tenha tanto direito quanto quem nasceu em Israel, e é isso que ele começa a pregar, e é daí que vem todos os problemas da vida dele. Sim, e são todos os problemas, e ao mesmo tempo a grande contribuição de Paulo para o cristianismo, né? Que aí a gente pode falar que talvez o cristianismo não seria o que é se não fosse esse zelo e ao mesmo tempo essa cabeça dura de Paulo. Exato, de comprar briga até com gente grande como Pedro para falar, não, é para todo mundo, e eu vou agora me dirigir àqueles que não nasceram dentro da lei mosaica, e nisso ele vai ter que usar o super trunfo da cidadania romana, de certa forma para fugir da perseguição, mas também para chegar em Roma, né? Que ele utiliza isso para sua, digamos, última jornada. Pro que
parece ser uma salvação, mas aparentemente é um plano muito bem arquitetado, né? Ele, nas tantas vezes que ele é preso, e ele relata isso nas cartas, ele é preso e apanha. E apedrejado algumas vezes, apedrejado pra morrer e não morre. Dado como morto. Tentam assassinar ele várias vezes, e aí depois das 3 grandes giros missionários, aí uma década viajando, ele até sai dessa Europa oriental que a gente falou, e chega até a Grécia, chega até bem perto da Itália, e depois acaba decidindo que ele deve voltar para Jerusalém, que ele tem algo a resolver, e todo mundo diz para ele, não volte a Jerusalém, você está com uma fama péssima, se você aparecer em Jerusalém, o pessoal vai te matar, e ele diz, não me importa, vou voltar. E quando volta é preso, e aí é preso de um jeito que provavelmente seria o fim, né? Ele vai ser chicoteado, torturado para ser executado. E é aí que ele tira a carta super trunfo. Opa, mas peraí, vocês têm direito de amarrar um cidadão romano, de chicotear um cidadão romano? Eu achei que o cidadão romano poderia solicitar ser julgado pelo imperador. E aí todo mundo fica, o quê? Você é um cidadão romano? O quê? Interpol, chega aqui. Olha o que estão fazendo aqui, ó. Se você imaginar um americano, né? Um cidadão americano no governo Trump, governo Bolsonaro, o Brasil prendeu um cidadão americano. Na hora, os Estados Unidos ia passar um fio e falar, peraí, vocês não têm direito de resolver isso aí, pode mandar o cara pra cá que a gente vai ver o que vai fazer. E foi isso que aconteceu com ele. O helicóptero da SWAT ia chegar na hora. Exato, falou, peraí, vocês aí, seus judeus, vocês não mexem com o romano não, que história é essa? E nessa ele é preso, mas é poupado, né, não é executado e é enviado para Roma para ser julgado, né, Roma sendo a bagunça burocrática que sempre foi, a gente imagina que um crime não grave como o dele, o crime dele é o que polemista. Polemizar a religião de uma das províncias de Roma. Puxa, mas foi só isso que ele fez? Só isso. Ah, não, põe lá pra trás da fila, depois a gente resolve isso. E nessa ele ficou mais de 2 anos em Roma, evangelizando, em teoria preso, né? Mas tranquilo, sem audiência com o imperador e sem prisão domiciliar. Então, me parece que essa fuga dele foi um pouco pensada também. Ele talvez já tinha isso em mente. Meio que um exílio, de certa forma articular a comunidade cristã em Roma. A carta aos romanos é muito interessante, né? Dá pra gente fazer esse paralelo, que é uma carta de intenções pra falar pra comunidade romana, eu tenho isso antes, né, de todo esse rolê da deportação, ele tinha o plano de chegar até a Espanha e ele vê na comunidade romana, já pressupõe que é uma comunidade rica, como patrocinadores dessa viagem dele até a outra ponta do império, né? Por isso que eu penso, quando ele é preso em Jerusalém essa última vez, ele tem um plano. Justo. E aí ele se estabelece em Roma, de certa forma ele já percebe que tem alguma coisa para fazer ali, né? Exato. Trabalho ele terá. Trabalho ele terá, e que pode ser uma posição estratégica, né? E, bom, eu acho fascinante, né? Como esse homem que chega até esse estágio, esse status, de certa forma ele começa a sumir, né? Ele começa a, pelo menos em termos de relatos, de comunicações, não é que a gente tem mais muita coisa sobre essa estadia de Paulo em Roma, né? A gente tem da chegada, né? Que a gente tem a narração de Lucas, que até conta do naufrágio na ilha de Malta. Pensa em tantas coisas que aconteceram já antes com esse cara, o navio que está levando ele para ser condenado, em teoria, em Roma, naufraga em Malta, e ele passa tempos ali evangelizando a população local enquanto o navio é consertado, e nesse momento Lucas já está presente, porque em Atos a
o pronome passa de ele para nós, né? Lucas tem uns atos falhos, assim, ele tá falando sobre Paulo e ele manda um nós quando eles estão na ilha de Malta para zarpar para Roma e tal. Então, nessa parte a gente ainda tem um pouco do relato, da chegada, de como ele ficou em Roma, ficou tranquilo numa casa com, como você falou, uma liberdade condicional, né? Um guarda na porta, mas ele podia atender pessoas, podia dar uma rodada localmente ali e tal. Os guardas também faziam vista grossa. Acabou vivendo uma vida que ele esperava viver de evangelizador por algum tempo. E é interessante lembrar, e aí é muito, muito saborosa a história de Nero, ainda que horrorosa, do que estava acontecendo em Roma nesse momento. Sim. Quando ele chega por volta de 60, entre 58 e 60 depois de Cristo, a gente está falando, Nero está no auge de perder a cabeça como ele perdeu. Em 59, Nero manda assassinar a própria mãe, a Agripina, e ele já tinha tentado matar ela antes, pedindo para que o barco que ela estava saindo para fazer um remo diário fosse tirar seus parafusos. Nossa. E ela naufragou e não morreu, e sobreviveu. Tem uma outra história que ele pediu para soltar umas telhas do quarto dela, era para ela morrer. Nossa. Também, ela não morreu. E aí ele se cansa, ele já tá muito doido e manda os soldados executarem, e é famoso que ela diz, vai, enfia a espada aqui, ó, bem aqui, bem no útero, bem no lugar de onde esse ingrato saiu. É uma cena bem horrível. Sim. E ele mata a própria mãe. No ano seguinte, na verdade 2 anos depois, ele se divorcia da esposa, que era uma nobre romana, e manda matar ela por adultério, que não era comprovado. Então a sociedade ficou muito chocada. Ele se casa com a amante fica grávida, no ano seguinte ele mata a amante com um chute na barriga. Meu Deus. Ele estava completamente desencadeado na loucura, e é nesse tempo que Paulo tá tranquilo, tá por lá. Porque, afinal os romanos têm outras coisas para pensar, estão desesperados com outras coisas, né? Mas depois também, esse final do tempo de Nero, a coisa não vai ficar boa também para os próprios cristãos, né? Exato, que serão acusados de tocar fogo na cidade. O próximo passo, depois das desgraças de Nero, é que tem um grande incêndio em Roma. Muito se diz que ele era o responsável, provavelmente não foi ele, não, ele nem estava em Roma. Sim. Quando aconteceu, mas ele arrumou um bode expiatório, né, para tomar a culpa, e botou a culpa nos cristãos, que era uma gente que estava crescendo de forma aparente. Que já estava dando dor de cabeça pro Império, né? Já dava dor de cabeça, e uma das coisas importantes que a gente sempre lembra é que cristão não vai pro exército. Sim. E isso em Roma era um crime, né? Todo cidadão tem que cumprir seu tempo de exército, e tem que matar, e tem que usar a espada. E os cristãos primitivos não lutavam, eles simplesmente preferiam morrer a lutar. E isso para um romano é um tapa na cara monstruoso. Mostra aí a convicção dos cristãos aí frente àquilo que é o próprio jeito de viver dos romanos, né? Ô, Foca, a gente já tá mais pro fim do que pro começo, mas eu acho que a gente precisa falar de Tecla. Quem é Tecla na fila do pão, Foca? Exato. Essa é uma questão muito interessante, que saindo um pouco daquilo que a gente estava falando, né, de usar fontes mais confiáveis, a gente aí brinca um pouco e vai num apócrifo, num texto escrito por algum discípulo, por algum seguidor, mas que no fim adiciona um tempero diferente, né, na história. É o não dito. Tecla, ou não, é o não dito. Não dito com tanta veemência. Tecla justamente parece ser uma concertação da fama que Paulo tinha de ter sido misógino e ruim com as mulheres, né, desagradável com as mulheres, que nem é verdade, que ele acaba mudando nas cartas, mas eu vou deixar para o próximo programa. Tecla é uma jovem, segundo a tradição cristã, que ouve a pregação de Paulo e decide não se casar mais. Ela estava prometida, ela era uma jovem nobre, decide viver em castidade
decide viver esse novo caminho que não dependia do Império Romano. Enfim, uma pessoa que tinha uma posição no mundo romano e prefere se tornar cristã. Ela é denunciada pelo noivo, pela família, é atirada aos leões, eles não acabam com ela sobrevive, tentam botar fogo ao seu corpo, aparentemente ela não queima, ela sobrevive e acaba pregando e se batiza a si mesma, acaba virando uma discípula, uma apóstola, e é uma história muito, muito maluca que eu acabei conhecendo, porque aqui em Milão, o Duomo, né, a grande igreja, a grande catedral da cidade, foi construída em cima de uma pequena igreja chamada Santa Tecla. E aí eu fui atrás desse nome e acabei descobrindo que ela era a padroeira da cidade de Milão no tempo de Santo Ambrósio, no tempo em que Ambrósio era um grande bispo, era uma figura muito, muito influente no século IV, aí, depois de Cristo. Santo Ambrósio fez com que a igreja de Santa Tecla fosse construída na praça principal. Depois, com a passagem dos anos, ele acabou sendo canonizado, ele virou o maior santo. Sim. O segundo acabou sendo Santo Agostinho, que era o discípulo dele, vamos dizer assim, e a Tecla acabou ficando longe, essa história acabou ficando longe. O próprio Duomo acabou englobando a igrejinha de Santa Tecla. Hoje você consegue entrar na cripta, embaixo do Duomo, e tem os pedaços da igreja oficial de Santa Tecla. Caramba. Mas é uma história que acabou sendo encoberta, né? Não entra no cânone, porque tem muito de narrativa popular e coisa de... os milagres... O dito pelo não dito. Aqueles, né? Milagres da legenda áurea. Exato, mas acabou sendo uma história que se comenta, assim, aqui na Itália se vê muito esse nome, Tecla, Santa Tecla, que eu também não conhecia no Brasil. Foi uma curiosidade, inclusive, depois descobrir, como a gente fala, né? Quando a gente olha a história depois pronta, parece que todos os caminhos são fáceis de conectar, né? Foi justamente Paulo que conectava ela, e quando eu fui procurar sobre esse programa, acabei achando Tecla, Milão, Paulo, e eu fiquei, puxa vida, tava sempre na minha cara e eu nunca vi. Tava todo esse tempo aqui, eu nunca vi. Quer dizer, era uma mulher que ela desiste de um papel social, discípula de Paulo, escondida, né? Aí digamos, do cristianismo que chega até nós, sobretudo que chega até nós aqui no Brasil, e que é uma apóstola, né? Que tem os relatos nos Atos de Paulo e Tecla. Quer dizer, que para alguém colocar o nome dela em um Atos de Paulo, significa que alguém falou assim, a gente não pode deixar essa história de lado. Pra gente lembrar, né? Nesse grupo de Atos de Paulo, que tem alguns livros, por exemplo, tem Atos de Paulo e Pedro e Atos de Paulo e Tecla. Então é uma coisa grande, né? É um nome grande, tá ali. Pedro, Tecla, poxa. Muito bom. Mas é uma coisa que a gente acabou se perdendo. Talvez uma cultura popular, né? De 2000 anos atrás que a gente acabou perdendo. Valeu lembrar aqui. Sim, muito bom. Foca, tinha mais um monte de coisa pra gente falar, né? Tinha muita mais coisa. Mas é bom que você e o Pedro vão engrandecer tudo que a gente fala. Nós aqui. Três. Quem sabe eu apareço. Não se furte a essa conversa. Não. Meu caro, você quer dizer palavras finais aí? Poxa, dentre tantas coisas que eu poderia dizer, eu peço a todos que escutem Monte Castelo, do Legião Urbana, e pensem de onde vem ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu dou uma pista, não era do Renato Russo, em sua inspiração. Muito bom, muito bom. Joia. É isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem começo de conversa. Na outra semana, quem sabe o Pedro está de volta ou temos mais um convidado, não sabemos, mas vamos lá, se Francisco permitir, quem sabe o Pedro volta. E a gente espera vocês mais uma vez. Foca, obrigado pela presença, a casa é sempre sua, meu irmão. Obrigado, um beijo a todos aí no Brasil. Aguentem o frio que logo passa e vamos em frente. É isso aí, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. Tchau.